Eu não costumo falar ex cathedra, mas aqui é por uma questão bem prática, né, para poder manusear o material que nós temos aqui. É uma honra estar aqui mais uma vez, né, revendo tantas pessoas, encontrando, reencontrando tantas pessoas que já fazem parte dessa história, da história da gente também. E parabenizar, né, porque afinal de contas, essa ideia que a gente teve lá nos anos 90 só floresceu realmente a partir então da funcionalização, da organização que os colegas aqui, essencialmente de Minas Gerais, fizeram, com colaboração de todo o Brasil. O que nós temos então é uma crescente recepção do autor e com isso, né, a gente também se pode permitir cada vez mais, com mais liberdade, mais tranquilidade, a criação de interfaces com outros pensadores e outros temas e temáticas que podem ser, digamos assim, pertinentes, né? E que, de acordo com o critério de cada um, então vai assumir uma maior ou menor pertinência conforme, né, a observação e a urgência dos tempos presentes. Quer dizer, o que Levinas, já está, digamos, não está entre nós já há quase 25 anos, o que ele está dizendo de forma muito peremptória, né, através da recepção da herança, para falar um termo que eu aprecio muito de Derrida, da herança, né, que ele nos deixa nesse outro lado do mundo, né, nessa outra extremidade, como diria o Papa Francisco, nesse também estilo de fim de mundo, né? É daqui, é essa a nossa posição, por aqui que nós vamos estar então falando. Bom, gente, vocês observaram, né, que o título, né, da palestra, ele tem uma... soa talvez não de forma tão facilmente autocompreensível. Ética radical como fundamento da crítica da razão idolátrica, da crítica da razão, da racionalidade idolatra. Eu vou separar aqui no tempo de 40 minutos, 45 minutos, em 7 itens, né, para tentar colocar logicamente a ideia que está por trás daquilo que eu gostaria aqui de sujeitar a apreciação de todos vocês, né? É um estágio de pesquisa, e esse estágio de pesquisa, nesse momento, tem esse nível de maturidade, tá certo? Então, primeiro, por que o tema da idolatria? Afinal, não é uma questão teológica, não é uma questão religiosa, não é uma questão bíblica, não é uma questão que se consagrou ao longo da história como uma especificidade da exegese bíblica, da exegese, seja ela de tradição judaica, seja de tradição cristã, aí então que se divide entre os católicos, né, também os reformados, etc. Será que ficou lá? Ou, pelo contrário, e essa é a questão, né, a hipótese, a proto-hipótese, né? Será que esse tema é mais atual do que nunca? Será que ele não é um grande tema que nós temos que abordar? O que nós podemos, ao fazer um levantamento, desde os profetas pré-exílios até a tradição cristã e toda essa recepção chegando até a contemporaneidade sobre esse tema da idolatria? Uma das muitas faces, uma que eu vou aqui destacar, porque para nós ela é operativa, é a dimensão projetiva, né? Quer dizer, é muito interessante observar como os eruditos, né, da tradição, por exemplo, dentro do judaísmo, vão sempre destacar que os profetas, por exemplo, tradicionais, eles não estavam ali para criticar deuses de outros povos, né? Eles não chamavam isso de ídolos. O problema não estava ali, o problema não estava em entidades mágicas, não. O problema estava na criação de algo ao qual eu me entrego como se não fosse minha criação. Isso então é praticamente consensual, existem vários autores que trabalham nessa linhagem, e eu diria que isso é para nós muito importante. Quer dizer, primeiro tirar as nuvens, né? Desanuviar a ideia de idolatria. Idolatria não é uma questão de, a cada momento, enlouquecer e passar a adorar um objeto X, Y, Z. Não. Idolatria é um processo mental, né, de investimento de realidade em alguma coisa que, em princípio, é criada e projetada por mim para fora de mim. Né? Então,
Outra dimensão que é sempre, e aí no sentido de admoestação, colocada pela tradição mais antiga já, mas ao longo dos séculos também, é a dimensão suicida da questão idolátrica. Quer dizer, eu me entrego a algo que me devora, eu me entrego a algo que me extingue, na medida em que eu hipoteco a minha realidade a algo que é fato, algo que é uma projeção, uma construção, alguma coisa desse tipo. Portanto, né, nós temos aqui um elemento que é bem preciso. Nós não estamos falando em lato sensu, né? Nós estamos falando em algo que é consagrado do ponto de vista exegético, tradicional, bíblico e também para além. Né? Para além, né? Ele pode ser interpretado de N formas, N tradições têm feito esse tipo de interpretação. Então esse é o primeiro dado que eu gostaria de colocar para vocês. A seguinte questão, né, no caso, que seria, digamos, importante colocar, é porque a gente está falando aqui de uma crítica filosófica da racionalidade idolatra. Então não é em nome de uma religião revelada, não é em nome de uma tradição exegética que eu estou falando nesse sentido, né? Nós estamos tentando pensar se nós podemos, a partir da compreensão da estrutura de criação de idolatria, nesse sentido que foi aqui colocado, nós poderemos ou iríamos poder a perceber a necessidade de uma crítica filosófica, portanto racional estrito sensu, sem necessidade de uma prescrição moral, né, ou de uma prescrição religiosa que nos conduzisse a isso. Essa é uma questão, porque quando se fala em idolatria, como eu já disse, as pessoas pensam em religião, teologia, profetismo, né, alguma coisa assim. Depois nós temos toda uma tradição que faz uma hermenêutica dirigida em fatos históricos, etc. Mas, de um modo geral, a ideia ainda é muito ampla. Então nós queremos restringir isso para poder atacar, para poder circunscrever, né? Então, para chegarmos à ideia de uma crítica da racionalidade idolátrica, ou uma crítica da razão idolátrica, se faz necessário um ponto de partida, que pode ser ainda um ponto de partida, digamos assim, provisório, mas que já apresente alguma solidez, né, naquilo que se pretende colocar. E eu, como ponto de partida, né, arbitrariamente, porém com as razões, né, que espero fiquem claras ao longo dessa pequena preleção, coloco, e isso aí alguns aí já sabem, já conhecem o que eu trabalho, coloco a famosa definição, né, que está na edição, vejam bem, o Vilém Flusser, ele escreve muitas coisas do Brasil, né, aquele filósofo tcheco brasileiro que vem parar aqui. Depois ele volta para a Europa e lá na Alemanha ele lança a filosofia da caixa preta, que é depois traduzida para o português, e ele conhecia muito português. Ele revisa, é uma das últimas tarefas dele, antes de morrer em 1991, revisar a tradução. Ou seja, ele conheceu muito bem a tradução em português, né, em brasileiro, dessa obra seminal dele, né? Depois ele seguiu, mas também não teve chance de ir muito além, porque, como você sabe, ele faleceu num acidente automobilístico em 1991 na República Tcheca. Qual é a definição que ele vai colocar no glossário, né? Ele faz um glossário inicial nessa obra, né? E ele coloca ali uma definição, uma espécie assim de, digamos, de curta descrição daquilo que ao longo do trabalho dele, quando ele falar dessa palavra, será compreendido como. Segue. Idolatria, né? Incapacidade de decifrar o significado da ideia, não obstante a capacidade de lê-la. Portanto, consequência, adoração da imagem. Muito bem. Então, à primeira vista, a gente vai olhar isso aqui. Bom, então, se trata de um clássico caso de Bildverbot, né? Um clássico caso de interdição de
digamos assim, de figurações do divino, coisas disso. Não, vamos um pouco mais a fundo e ver que tem mais sutileza aqui. Ele está misturando de um modo muito consciente, né? Está combinando de um modo muito consciente os conceitos de ideia e imagem. Né? Ideia e imagem. Porque o que não é, né, decifrável pelo idólatra são os significados da ideia. Ou seja, tem muito menos a ver com imagem do que com uma ideia que a gente poderia pensar de imagem mental, mas isso aí fugiria da lógica que ele vai colocando. Então não é por aí que a gente vai tomar. O que nos interessa aqui é que há uma aproximação e uma articulação muito forte desses dois elementos. A incompreensão, a incapacidade de, vamos usar a palavra que ele usou originalmente, que em alemão ela fica bem clara, entziffern, né? Tirar as cifras, recifrar, decifrar, né? Os significados das ideias, significa adoração da imagem. Então, essa pequena definição ela é muito complexa quando a gente aprofunda no nível posterior. Mais adiante nesse mesmo trabalho, nessa mesma obra, ele vai nos colocar uma proposta de aprofundamento dessa ideia. Seguinte, diz da seguinte forma: imagens, vejam, é claro que aqui é sintético e também é um autor bastante complicado de lidar, idiosincrásico, né? É um autor que tem múltiplas influências, que tem uma... muitas vezes nós temos dificuldade de situar até a proveniência da quantidade de ideias. Era um erudito, vamos dizer assim, muito mais do que um filósofo, né? Alguém que ficou muito mais conhecido como um filósofo marginal, nunca deu aula numa escola de filosofia que eu saiba, pelo menos aqui não no Brasil, sim na Escola de Comunicação e Artes, em São Paulo, né? Mas, de qualquer forma, ele coloca, né, de um modo que me parece compreensível, inteligível, né, bastante claro, né, bastante claro assim, para qualquer que tenha uma mínima cultura da própria língua. Imagens são mediações entre homem e mundo, ser humano e mundo. Mediações, mídia, né? Meios. O homem existe, né? Entre aspas, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Isso eu acho que praticamente todas as escolas filosóficas irão concordar, né? Aliás, a filosofia em boa medida consiste em achar estruturas, em localizar estruturas que permitem esse acesso mais qualificado à realidade, que é aquele que simplesmente aparece. Então, existe, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm um propósito. O propósito dele é representar o mundo. Afinal de contas, eu chego ao mundo pelas imagens que o mundo me fornece. Mas, adversativo, né? Mas, ao fazê-lo, entrepõe-se, interponere, né? Entrepõe-se entre mundo e homem. Seu propósito é serem mapas do mundo, serem cartas do mundo, geográficas, cartas interpretativas, portas interpretativas. Mas, outro adversativo, passam a ser biombos, né? Ou, se a gente quiser uma figura mais contemporânea, mudança de cena numa peça teatral, né? Quer dizer, se desloca aqueles painéis e reconstrói a cena que parece ser outra, embora seja a mesma. As imagens que deveriam, então, ajudar-nos a chegar a algo mais profundo do que apenas elas, se colocam, né, como obstáculos a serem transpostos para chegar a algo mais profundo que apenas elas. Ou seja, há uma metamorfose acontecendo. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, quer dizer, eu tenho as imagens que vão ser uma via de acesso à realidade, né, que as imagens não são capazes de me passar, a ideia básica, né, da racionalidade filosófica, passa a viver em função das imagens. Então, o homem que devia utilizar as imagens para se impulsionar para além da mera imagética,
passa a viver em função daquilo que é colocado como paisagem imagética. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Isso é impressionante, né? Quer dizer, nós estamos falando de um autor que morre em 1991, muito antes da internet, de tudo isso aí. Quer dizer, o mundo contemporâneo é essencialmente um jogo de cenas, um jogo teatral de cenas. Cenas que impactam, cenas que vendem produtos, cenas que sugerem coisas diferentes, e isso se substitui, né, aquilo que sustenta justamente essa dimensão. Tal inversão da função das imagens é idolatria. Está aí a outra definição muito boa. Vocês percebem, ele traz um termo arcaico, no sentido próprio do termo, da axé, muito antigo, ancestral, para a contemporaneidade. Idolatria hoje não é adorar o ídolo que eu construí, não é adorar o bezerro de ouro, mas também é, mas não é apenas isso. É adorar todas as imagens que fingem que são a realidade. Então, tal inversão da função das imagens é idolatria. Para o idólatra, o homem que vive magicamente, a introdução da palavra mágico, mágica, a realidade reflete imagens. Podemos observar hoje de que forma se processa a magicização da vida, a saber, as imagens técnicas atualmente onipresentes ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Isso, ouvindo, é complicado, gente, porque na verdade o que ele está fazendo é brincando com a palavra imagem e mago, né? Que está na palavra magia, está na palavra imaginação, imaginácio, né? Está combinando isso e está propondo aqui uma proporção inversa. Na medida em que se infla a magia, se desinfla ou se atrofia a capacidade imaginativa. Pode soar paradoxal isso, mas é exatamente isso, nesse sentido que ele está trabalhando. Então, a imaginação pressupõe que a minha representação intelectual, que o meu intelecto, não esteja saturado de magia. Você sabe, aí nós entramos num outro tema clássico, né? Da magia, em todas as tradições, estou falando aqui das tradições ocidentais, especificamente por óbvio, né? Da magia, da proibição, da clarividência, etc. Né? E isso é muito interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, Levinas nas leituras talmúdicas, né, ele vai trabalhar num texto famosíssimo ali do Sakel Sen, né, sobre essa questão, quer dizer, tem a famosa passagem, né? Criação, vamos lá, aquele agricultor cria pepinos do nada, mágico e tal. E a questão que surge é a seguinte, tá, mas e ele vende esses pepinos que ele cria? Não. Então qual é o problema? O problema não está na magia. O problema está na hipocrisia da magia que finge que é realidade. Se chega um mágico profissional aqui e nos encanta com a magia dele, que nós sabemos ser uma ilusão, não há problema nenhum. Agora, se ele vende essa ilusão, se ele é o mercador dessa ilusão, aí a coisa é diferente. Aí entra a questão ética, aí entra a questão moral. Então, o problema não está no processo, o problema está no uso e na razão pela qual eu faço o que eu faço. Então, nós estamos vivendo segundo o fluxo, ou estávamos nos anos 80, talvez ainda estejamos, observando essa inversão. Há cada vez mais magia. Por exemplo, o mundo da pós-verdade é o mundo da magia. Porque alguém cria uma verdade que não é verdade, mas que ocupa o lugar da verdade. Lá no Iraque eles têm armas de destruição em massa. Então vamos invadir. Ninguém vai lá, e mesmo que se saiba que não é verdade, se torna verdade, porque do ponto de vista da realpolitik serviu, né, para o Bush, para o Blair, etc. Né? Então vejam, nós vivemos num mundo mágico.
quanto mais cru, mais mágico. E isso leva a uma atrofia da imaginação. E a imaginação é a imaginação também do pensamento. Então, a idolatria depende, para subsistir, da atrofia do pensamento. Até aqui fluxo. Não é sobre fluxo, então vamos deixar só esses elementos aqui para seguirmos. Tá? Bom, esse é o segundo item. O terceiro item que eu queria então agora colocar, né, na verdade, esse já foi, entramos já no terceiro item. O quarto item, né, é a ideia, dado esse fato e dada essa observação de que nós realmente estamos no mundo mágico, vivemos magicamente. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma magia que está acontecendo em todo lugar, né? Não se sabe mais o que é palpável e o que é a ilusão da palpabilidade. As pessoas compram ilusões como se comprassem realidades. Sabemos disso aí tudo, crítica cultural, por aí vai. Como agora nós poderíamos pensar, né, um ponto de desconstrução inicial dessa estrutura, né, que de algum modo se universaliza e que obriga todos nós, de algum modo, a entrarmos nesse processo? Aí eu vou trazer outro autor que está na ancestralidade, né, dessa dimensão da recepção do próprio Levinas, que é um autor que me é muito caro, que eu trabalho muito, que é o Franz Rosenzweig, né? Nós lembramos que Rosenzweig tem um princípio, digamos assim, e a minha interpretação tem sido sempre a mesma. Rosenzweig, ele é um filósofo, um pensador que morre em 1929, portanto ele não vê a Segunda Guerra, mas ele participa muito bem da Primeira Guerra. Vocês sabem, é uma história muito complexa, muito pesada até, né? Mas uma das definições ou das temáticas mais, digamos assim, candentes e mais importantes de Rosenzweig é a questão da multiplicidade de origem, né? E isso ele vai exemplificar ao longo dos textos, né? Ele tem textos mais, claro, Stern der Lösung, todo mundo sabe, aquela obra gigantesca, mas também ele tem alguns textos curtos que estão nas obras completas, né? Não temos tradução para o português disso ainda, né? E é a questão, né, da palavrinha das Wörtchen und, né? Quer dizer, ele propõe uma ideia e a partir daí começa digamos, a trabalhar a partir de uma tríade de conceitos, né? Deus, homem, mundo, né? E aí traz a interpretação de que a tradição que nós vivenciamos e que nos habita, ela foi sempre exclusivista, ou seja, ao assumir uma dessas dimensões, ela subsume nessa dimensão as outras duas. Então não pode ser nunca um conjunto, né, de variações, variado, multiplicidade, tem que ser sempre exclusivista. Então é Deus, né, ou homem ou mundo. Então, se é Deus, homem e mundo, pertence a uma expressão de Deus e por aí adiante. E ele propõe então a famosa palavrinha e, ao invés de oder e, ao invés de ou e, né? Que é a seguinte, né? Se nós mudássemos a palavrinha que conecta nessa triangulação, digamos, prototípica, né, da multiplicidade de origem, a palavrinha que ele diz dos Wörtchen, né, a palavrinha, a pequena palavra, ou pela palavra e. Então não seria mais Deus ou homem ou mundo, mas sim Deus e homem e mundo. E aí então ele se torna um herege estranho, porque ele vai dizer, e o pior é que o peso real da coisa não está nas grandes categorias do pensamento ocidental, Dieu, l'homme, le monde, né? Não está aí, mas está na conexão possível, na relação possível entre essas dimensões. Isso configura uma possibilidade de multiplicidade não exclusivista, né? Não negativa, mas positiva, que integra a multiplicidade na nossa própria interioridade original, porque ninguém é uno. Essa ideia de unidade, ela surge e se impõe, mas na prática isso não existe. Na prática ele tem um famoso livrinho do entendimento humano são e doente, né? E aí então ele traz essas questões
e diz, olha, qualquer pessoa entende isso, né? Ninguém nasceu por partenogênese, todo mundo nasceu de pai e mãe, então ninguém é uno. Por que essa obsessão pela unidade? Por que ninguém tem obsessão pela diversidade? É um tema que hoje, aqui no Brasil e no mundo, está muito em voga, né? Todo mundo fazendo plaidoyer pela diversidade, porque no fundo, o que há é uma loucura pela unidade, né? É uma fixação na unidade. Ele tem, então, essa estrutura básica que permite, como eu disse, achar o ponto de clivagem desse construto imaginário, idolátrico, a partir da multiplicidade. Depois a gente quer estabelecer por quê, estabelecer uma dimensão causal bem mais fácil para tentar entender por que isso aí é tão forte, né? Não parece ser tão forte nesse momento, mas talvez depois ele realmente se constitua em alguma coisa bem forte. Bom, item número 5. Né? Nós estamos na contemporaneidade, nós somos século XX ainda, né? Continuamos, o nosso enraizamento está ali. E há 100 anos atrás, né, quando Freud estava estabelecendo o seu trabalho, ele foi abalado, né, pelas situações, aquela que os intelectuais sempre são pegos de surpresa pelas guerras, né, pelas situações realmente de selvageria, guerreira, belicista, etc. Em 1935, Hitler no poder, a guerra se anunciando, e o Russell vai dar as palestras sobre a crise da humanidade europeia, a filosofia, né? Então os intelectuais têm uma tendência a não verem certas coisas que às vezes estão antepostas. Freud foi acordado pela Primeira Guerra, né? Num certo sentido, escreveu alguns textos sobre a guerra, já nessa época, em 1915, eu não estou falando da carta a Einstein, em 1920 e tantos, né? Estou falando já nessa época, e nós sabemos que do ponto de vista da psicanálise há aquela mudança, né? Do paradigma, né? Tradicional, que ele tinha usado desde 1900, na verdade desde 1995, para o paradigma da duplicidade da eros thanatos, né? Quer dizer, princípios de vida, princípio de morte, né? Isso ali fica claro, e usar esses dos princípios, né? Para além do princípio do prazer, que seria uma coisa óbvia, nós temos aí o princípio, né, de morte e o princípio de vida, e eles estão numa tensão, e isso aparece em várias obras de Freud ao longo, né, desse tempo. As Kulturtheoretische Schriften, todas elas têm essa base de partida, né? E nós percebemos incomodamente, né, como, e talvez aí é uma interpretação que está sujeita a todo tipo de crítica, mas me parece plausível, como nós vivemos, né, atualmente uma dimensão que eu chamo a era da tentação de Thanatos, né? Quer dizer, se nós temos esse precário equilíbrio entre princípio vital, princípio, digamos assim, de aniquilação, princípio, né, de retorno ao inorgânico, princípio, nós temos essa incômoda tensão que nos é constitutiva e que, segundo ele, seria constitutiva da cultura, e etc., da civilização, né? Esse mal-estar na cultura. Parece que hoje, mais do que nunca, essa balança se desequilibrou de uma forma desconfortável, né? Então não é acaso, né? E aí eu peço desculpas aos colegas estrangeiros, mas aí eu tenho que citar a nossa realidade, nesse caso específico, o culto à morte, o culto à tanatolatria, né? Ou a necrolatria, se a gente quiser. Quer dizer, quando alguém trata como objeto, ou como slogan de campanha, um sinal que significa uma arma, e que pega uma criancinha, pega no colo e faz com os dedinhos para fazer uma arma, e depois vai para a marcha de Jesus, ou a marcha com Jesus, fazendo a arma, né? Quer dizer, a aniquilação, a ideia de acabar com, que é típica do fascismo, do nazismo, essas dimensões todas, acabar com, liquidar, ou seja, a adoração da morte, né? Nós vivemos uma época da tentação idolátrica de Thanatos, né? Thanatos está cada vez mais presente, e é fácil capitular, porque promete uma saída fácil para coisas complexas. É claro, isso aqui é apenas um toque, né? Na verdade, isso aqui tem muitas outras coisas subterrâneas que eu não tenho como trazer nesse momento. Então nós estamos vivendo uma época muito complicada, porque nós temos que manter em nós viva a dimensão vital num universo que, de algum modo,
subrepticiamente nos convida a assumirmos uma dimensão tanatocêntrica, vamos dizer assim. Isso do ponto de vista ambiental, social, nós sabemos como isso funciona. Então, nós estamos com essa incômoda presença de Thanatos na nossa percepção. Então, isso seria o ponto 5. O ponto 6, então, e aqui a gente vai tentar fazer com que essas dimensões todas vão confluindo com o ponto de chegada. Idolatria como fixação na presença. E aí, a transformação, de Thanatos, ou da morte, numa dimensão, vamos dizer assim, performativa de ações que levam a isso. Aí eu trago dois autores que aparentemente não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Um deles é Franz Kafka e outro é Achille Mbembe, que a princípio não tem nada a ver. Mas vejam bem, 1910, 15, 20, o que Kafka estava escrevendo, gente? Em boa medida, a impossibilidade de morrer. Se a gente vai olhar os personagens de Kafka desde do Veredito até a Josefina, que são os textos marcantes, com tudo o que se inclui, é muito difícil o personagem morrer. Joseph K. É executado como um cão. O personagem, Georg Bendemann, ele se deixa cair na ponte do Moldávia. Ou seja, uma ação passiva. Ele está pendurado, ele abre as mãos, ele cai. Josefina desaparece na sua cantoria, no mundo sem memória no qual nós vivemos. Bom, chegamos ao extremo. O Gregor Samsa, ele se vira, resseca, ele é varrido para fora. O artista da fome se confunde com a palha onde ele dormia. E o caçador Gracchus está vivo e morto ao mesmo tempo. E se a gente pegar ainda o personagem Odradek, ele tem uma paródia de vida, porque ele não tem pulmões. Então ele respira de uma forma como se fosse um farfalhar de folhas secas. É assim que Kafka descreve. Ou seja, só os personagens não morrem, eles se acabam, eles se extinguem, eles desaparecem, eles se confundem com o ambiente. E por que os personagens não conseguem morrer? Porque eles não conseguem viver. Então Kafka é o grande denunciador da ausência de vida de um mundo cultural da virada do 19 para o 20, que vai encontrar uma quantidade de autores. Pulando agora para o século 21, o filósofo camaronês Bembe, trabalhando e observando as regiões de conflagrações na África, etc., chega a fazer um paralelo, que paralelo, na verdade fui eu que fiz, mas que é muito notável. Provavelmente ele levou isso a sério quando ele, na verdade, na guerra da separação do Sultão do Sul, do Sultão, etc., o testemunho de que ali aconteceu alguma coisa são os ossos secos. Então, na Bíblia a gente lembra de Ezequiel, a paisagem dos ossos secos é estranhamente semelhante à própria descrição estética daquilo ali. E ele cria essa palavra necropolítica. A política, a biopolítica, ela se metamorfoseia, ela se transforma crescentemente numa necropolítica, numa política de administração da própria morte. E aí, nisso ele está seguido por muitos outros autores, está em conjunto com muitos outros autores, de estudos culturais, inclusive de história da arte. Aí não precisa citar, porque eu acho que todo mundo aqui citou. Então nós estamos também nessa dimensão do ponto de vista não apenas regional ou do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista de organização geopolítica, macropolítica, de extermínio controlado. E aí, claro, temos que ir às raízes e entender por que isso agora se torna evidente, porque é alguma coisa que de algum modo poderia ser arreglada através de tradições da filosofia política, etc., se torna indecente essa oferta, da grande refúgio. Não adianta mais. Ter uma oferta de conciliação aí que não assim. O Blanchot está vivo, o Marcuse está vivo, porque é repugnante. Depois do que a gente está vendo, ainda vir alguém e dizer que apesar disso, se pode continuar mais ou menos como se está vivendo hoje. Então, o que isso teria a ver com a dimensão da idolatria? Bom,
Eu comecei dizendo, né, que é muito provável, né, tudo indica que toda hermenêutica da tradição idolátrica leva à ideia de uma projeção suicida, suicidos, né? No fundo, quem se mata sou eu no projeto idolátrico, né? Ora, aqui nós transcendemos a dimensão da administração geopolítica, necropolítica do mundo e chegamos a uma dimensão macro no sentido mais extremo, né? Uma questão, e aí evidentemente também não precisa declinar, né? Todas as questões ambientais, todo o tumulto que isso aí está criando, essa situação com a Amazônia e tudo que é, né? Na verdade, uma espécie de suicídio gozoso, uma espécie de perversão, né? Nós estamos transformando então esse processo declinante, o carro de filho de Bosch, né? Hieronymus Bosch, todo mundo lá festejando, o carro descendo, festejando, né? E, na verdade, é uma dimensão suicida, não apenas homicida, não apenas biocida, mas também suicida. E isso, então, nos traz a possibilidade de pensar que talvez o que nós estejamos vivenciando é uma culminância de uma lógica idolátrica. Seria uma possibilidade de pensar, né? Esse foi o 6º ponto. Então, para concluir, né, chegamos ao 7º ponto, que é o que realmente nos interessaria. Afinal de contas, o congresso aqui não é sobre suicídio, Freud e tal, mas é sobre Levinas, né? E o título é exatamente esse, né? Quer dizer, ética radical, que é a forma como eu trabalho, a recepção, a herança, como eu consegui acompanhar, né, de Levinas, que normalmente é entendido como um pensamento da alteridade, na verdade é um pensamento da ação, e isso aí a gente só aprende depois de muita frequentação com o autor, né? De reencontro com a dimensão da temporalidade, de reencontro com a dimensão da crítica às aparências, né? Que é a eterna crítica da ideologia. Aliás, aí tem um belíssimo texto de Ideologia e Idealismo, né? Acho que todos conhecem, que é uma retomada daquele seu maître pensée, que foi Rosenzweig, né? Que está presente demais em Totalité Infini para ser citado, porque é excessivamente presente, está inteiro ali. Para Rosenzweig, não é le temps et l'autre, mas le temps est l'autre. O tempo é o outro é tempo, né? Quer dizer, ele radicaliza já nesse sentido, que depois Levinas pega e magistralmente recoloca nos seus termos fenomenológicos, né, de organização e reorganização desse pensamento. O que Levinas propõe? Ou ética ou nada, né? Ou ética ou suicídio. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui, com isso eu vou encerrando, gente, é que ou a gente compreende que nós temos que reequilibrar, pelo menos, os pratos da balança civilizacional, que estão pendendo excessivamente para o peso tanático, com alguma coisa muito poderosa do ponto de vista vital, e aí então nós estamos pensando que a ética, né, como filosofia primeira no sentido levinasiano, pode reequilibrar, pelo menos reequilibrar, né? Ou nós estamos condenados a uma espécie de circuito labiríntico que dificilmente vai poder nos livrar de um destino pré-traçado. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo, e isso aqui vai aparecer em todos esses autores, eu não fiz referência, é uma paralisia do tempo, né? O tempo utilizado, o tempo da imediateza é o tempo de nada. Isso aí muitos autores trabalham, evidente, mas isso vai aparecer em todos esses autores que eu citei, Husserl, Rosenzweig, Freud mesmo, né? A guerra, porque a guerra é a suspensão do próprio tempo, é o tempo que acontece todo ao mesmo tempo, e evidentemente em Levinas, né? Quer dizer, é pela temporalidade do acontecimento que está paralisado que nós talvez possamos reencetar seria mais ou menos essa palavra, uma dimensão erótica, né? Num eros, num sentido ampliado, que fosse capaz de nos salvar da doença do desejo, da perversão do desejo, porque em termos psicanalísticos o que nós estamos vivenciando é isso, né? Doença dos indivíduos, dessa ficção individual,
dessa unidade individual, que na verdade nunca existiu, mas que aí o pessoal do direito sabe o quanto se insiste na ideia de indivíduo, já desde a modernidade. A doença, né, da sociedade como um todo, e a doença das relações, essencialmente. Né? Relações, né, que são relações contaminadas, né, pelo toque da exclusivização ou da interdição da possibilidade de chegada do outro. Então, nós estamos num universo doente. Num sentido aqui, lato sensu, evidentemente. Não estou querendo aqui fazer uma classificação, doente, né? Mas o grande problema que me parece, do ponto de vista psicanalítico, é a perversão do desejo. O desejo que assume, né, para si algo que seria aquilo contra o que justamente ele existe e se propõe, que é ir além de si mesmo. Ou seja, ele, ao se perverter como desejo, ele traz para dentro de si todas as expectativas possíveis de realidade. E aí, então, nós estamos paralisados, nós estamos, né, congelados no tempo. Congelados no tempo. Para descongelar isso, né, Kafka dizia, a literatura deve ser o machado que quebra o gelo, o nosso gelo interior. É isso a literatura. O mar congelado dentro de nós. Para descongelar o universo que está aí, nesse calor dos acontecimentos, nesse paradoxo enlouquecido, a ética radical seria talvez uma boa possibilidade de pensar. Então Levinas está mais vivo do que nunca, né? E a gente tem orientado vários trabalhos sobre questão de migrações, etc. E eu me acostumei a dizer que uma das formas, a ver e a dizer que uma das formas de valorizar isso é sempre bem dizer os chegantes, né? Então, nesse sentido, eu também gostaria aqui de os estrangeiros, os outros, todos nós somos outros, e os mais estrangeiros formalmente, né, sejam bem-vindos, bienvenue. É isso que eu tinha a dizer para vocês, tá?